Hoje é dia 12 de outubro e é o feriado do Dia das Crianças. Sexta-feira! Ah, não é para Dia das Crianças o feriado? É para Nossa Senhora Aparecida? Ave Maria, cheia de graças. E nessa data eu resolvi falar sobre algo muito importante, que é o aumento no número de casos de sobrepeso e obesidade nas crianças. Pelo menos desde a década de 70, os números de sobrepeso e obesidade vêm aumentando no Brasil. E isso inclui também as crianças e adolescentes. Alguns motivos ajudaram um processo que hoje se chama transição nutricional, onde com o passar do tempo os números de desnutrição vêm caindo e os de sobrepeso e obesidade vêm aumentando. Bom, para os casos mais graves, os programas de transferência de renda que os últimos governos fizeram deram uma chance de alimento básico a algumas famílias que não tinham nada. Além disso, hoje em dia cada vez mais as tecnologias influenciam para que a pessoa seja cada vez mais sedentária. As crianças que antes brincavam na rua ou nos plays dos prédios, hoje ficam no celular, tablets, videogames, computadores e outros aparelhos eletrônicos que oferecem lazer na palma da mão e sem nenhum tipo de gasto calórico significativo. Hoje em dia, várias atividades do nosso dia a dia são mecanizadas, como por exemplo lavar roupa, se deslocar pela cidade ou o simples fato de não ter mais que levantar do sofá para mexer na televisão. Tudo isso contribuiu para um menor gasto calórico em atividades do dia a dia. A indústria alimentar evoluiu muito, trazendo uma grande diversidade de produtos ao mercado. A maioria pensando em tempo de prateleira e sabor, o que consequentemente diminui o seu valor nutricional e aumenta muito a ingestão de calorias. Sanduíche, batata frita, refrigerante, ketchup, mostarda e só. Bom, e você sabe quais seriam as consequências da obesidade, principalmente quando falamos da infância? O excesso de peso pode ter várias consequências negativas nessa fase. Eu, por exemplo, para quem não sabe, fui uma criança que convivi com sobrepeso e obesidade. Olha só, não vou fazer de novo aquela piada de dizer o que me fez perder peso, já foi. Você sabia que as crianças obesas são as que mais faltam à escola? O bullying que parte de outros colegas pode acontecer com mais frequência em crianças obesas. As crianças obesas costumam ter vergonha ou não querer mostrar o corpo, o que dificulta, por exemplo, atividades que envolvem piscinas ou praias. O excesso de peso atrapalha essas crianças a desenvolverem atividades do dia a dia e algumas outras esportivas, desmotivando ainda mais essa criança a praticar qualquer tipo de exercício físico. E por estarem afastadas das atividades físicas, essas crianças costumam demonstrar desenvolvimento motor bem inferior às outras crianças. Diferente do que se pensava, o tecido adiposo não serve apenas para estocar a gordura, mas ele também produz hormônios e uma série de substâncias que podem ter caráter inflamatório. O excesso de gordura no tecido adiposo deixa ele inflamado. A obesidade pode ser conhecida como uma inflamação generalizada, atrapalhando o funcionamento de diversos órgãos, principalmente os voltados à digestão. Crianças obesas podem desenvolver a resistência à insulina, que pode evoluir para um diabetes do tipo 2. Além disso, os níveis de pressão costumam ser mais altos em crianças com excesso de peso. Até o desenvolvimento sexual dessas crianças pode ser afetado pelo excesso de gordura. O tecido adiposo lotado dessa gordura pode produzir muito mais hormônios femininos. Para meninas, isso pode antecipar a menarca, que é a primeira vez que essa menina vem a menstruar. E em meninos obesos, a quantidade de estrogênios é maior, o que pode atrasar o desenvolvimento de características sexuais secundárias, como engrossamento de voz, crescimento de pelos e aumento do tamanho da genitália. Cadê o pinto, pai? Além disso, esse menino pode desenvolver algumas características femininas, como o crescimento das mamas. Como você pode ver, a obesidade na infância e adolescência tem consequências sociais, físicas, psicológicas e também de desenvolvimento. É necessário enfatizar que os hábitos dessa criança são definidos ou fortemente influenciados pelos hábitos dos pais. É interessante que toda a família esteja alinhada ao processo de perda de peso dessa criança ou adolescente. Muito do tratamento nutricional dessa criança passa pela melhoria na qualidade da alimentação. A inclusão de frutas, verduras e legumes é fundamental para essa criança. O Ministério da Saúde recomenda que você pelo menos tente oferecer o mesmo alimento 10 vezes à mesma pessoa, tentando sempre mudar a forma de preparo, a apresentação e a harmonia daquele prato. Algumas estratégias são utilizadas para que a criança tenha mais atração por esse tipo de alimentos. Misturar o alimento que se quer incluir com outro que a criança já utiliza pode ser uma boa estratégia. Além disso, é necessário que os alimentos industrializados, concentrados em calorias, gorduras, sal e açúcares,
sejam evitados na rotina dessa criança. É ideal que essa criança ou adolescente pratique pelo menos 150 minutos de atividades físicas por semana. E pode ser qualquer uma. Além do crescimento, uma das coisas que me fez perder peso foi pedalar. Eu simplesmente gostava de andar de bicicleta e isso me fez perder peso. Então procure uma atividade física que a criança goste e que ela vá permanecer durante um bom tempo. A obrigação de praticar uma atividade que não tem prazer pode ser considerada uma tortura e não costuma funcionar muito bem. Se essa criança convive com algum tipo de distúrbio psicológico, o psicólogo é um bom aliado para que o processo de perda de peso dessa criança aconteça de maneira saudável. Bom, eu vou ficar por aqui, espero não ter assustado você, mas ter colocado na sua cabeça que é um assunto sério e precisa ser dada devida atenção. E você, pequenininho, o que achou? Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Bom, eu espero que vocês todos tenham um ótimo Dia das Crianças, porque nós somos eternas crianças. Tá bastante clichê isso aí, mas a gente vai deixar passar dessa maneira mesmo. Um abraço, deixe seus comentários positivos, porque eu não quero saber de negatividade dessa vez. E até a próxima!